O preço explode, você não sabe o momento certo de realizar sua operação e acaba deixando todo o lucro para o mercado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o grande segredo por trás da tamanha lucratividade e como exemplo disso eu vou te mostrar em uma operação realizada hoje no ativo do dólar na prática. Então confere esse vídeo até o final e vem comigo. Na hora de projetar alvos, a maioria acaba errando em querer ser perfeito do ponto de entrada ao ponto de saída. E o mercado ele não funciona dessa forma. Como a gente faz uma leitura para realizar uma operação que vai desde a leitura macro até chegar ao micro, por exemplo, utiliza o tempo gráfico de 4 horas para operar no tempo gráfico de 15 minutos, utiliza o tempo gráfico de 1 hora para operar no tempo gráfico de 5 minutos, 15 minutos para operar no tempo gráfico de 1 minuto, usa uma escala parecida com essa. A gente sempre vai ter uma análise que tende a ter um potencial muito maior na visão macro do que no nosso gatilho micro. Só que a nossa realização e alvo micro deve ser condizente também com o contexto micro. E para isso eu vou te mostrar alguns detalhes que vai fazer total diferença na sua operação. A leitura de liquidez, imbalances, projeções de Fibonacci, ferramentas que são essenciais para você projetar seus alvos da maneira mais lucrativa possível. Um axioma que eu levo comigo é que as operações devem possuir sempre uma lucratividade positiva de risco e retorno. Isso é, se você arriscou X, você tem que buscar pelo menos 2x a 3x nas suas operações. Suas conduções de stop gain, proteção de lucro, devem ser de pelo menos uma vez o seu risco. Antes disso, eu normalmente deixo no stop loss ou até mesmo no 0 a 0. Não vale a pena eu conduzir se ela não estiver me permitindo pelo menos uma vez de lucratividade. Se estiver, vale a pena, compensa, porque se o trade não desenvolver para onde eu espero, para onde eu estou analisando, eu vou sair pelo menos com o risco que eu tinha nessa posição, fazendo com que eu construa gordura para uma próxima operação, talvez que eu venha errar. Então tenha sempre esse detalhe em mente antes de você querer fazer sempre operações de 10 vezes o risco, 20 vezes o risco, que não vai ser normalmente toda hora que vai ocorrer. Agora, se ocorrer, maravilha, mas você não pode contar com uma expectativa para que isso aconteça, e sim sempre com um cenário provável e gerencial que está no seu controle, que é o risco e uma boa análise sempre. Uma forma que eu gosto muito de projetar alvos de uma maneira genérica é utilizando a projeção de impulsão. Todo movimento de impulsão ele tem de ser replicado após finalizar o seu movimento corretivo. Então, por exemplo, se a gente teve uma impulsão aqui de queda e temos aqui um movimento corretivo e ele finalizou aqui, já começa a sua impulsão, o mercado tende a replicar o tamanho desse impulso a partir da sua correção. Ou seja, estruturas de continuidade, bandeira, flâmula, várias estruturas você pode ver nos livros de análise gráfica utilizam desse conceito. Mas a lógica por trás de todas essas estruturas envolve isso, é replicar a impulsão. E temos uma ferramenta específica que você pode utilizar para projetar dessa forma, conhecido por Fibonacci de expansão. Você vem aqui e você vem nessa segunda, nesse terceiro ícone, você vem na segunda opção, extensão de Fibonacci baseado em tendências. Você vai utilizar um nível 0 e o nível 100, basicamente, somente esse nível. Vou clicar aqui para você ver, ó. Em estilo, eu só uso aqui. Você pode usar o 0 e o 100, tá? Pode utilizar até só o 100. Ele vai vir de uma forma padronizada assim, tá? Todo colorido e tal. Eu utilizo ele dessa forma. Você vai ver que ele tem uma forma de utilização diferente de uma Fibonacci de retração. Ele tem 3 toques para utilizar. E como que ele funciona? O primeiro toque, ele vai vir do tamanho do movimento que você quer medir. Então, por exemplo, eu quero medir o início, dei o primeiro clique, o final dessa impulsão, dei o segundo clique. Agora o terceiro clique é da onde você deseja projetar esse movimento. Deseja projetar daqui, deseja projetar da onde? Desejamos projetar do final da correção, visto que a teoria, o conhecimento que eu acabei de passar para vocês o movimento de impulsão, ele tende a ser replicado. E isso funciona em diversas escalas. O mercado possui uma zona de defesa, uma inversão nesses níveis. Então, por exemplo, se a gente tiver, se você for perceber, eu trabalhei esse movimento de alta também replicando 100%. Então, dentro desse movimento corretivo que a gente teve de alta, a gente teve um impulso, uma correção
projeção e um impulso. E esse impulso, ele replica esse movimento aqui impulsivo. Então, ele é uma constante variável entre impulsões e correções no mercado, até mesmo em características corretivas. E isso é fascinante. Então, entenda que há várias escalas. Então, se talvez ele não tenha buscado, por exemplo, um alvo que você está vendo nesse movimento aqui, ele talvez tenha buscado um alvo desse movimento aqui. Então, ele buscou, por exemplo, 100% desse movimento, projetando, e você simplesmente falou, ele 100% dele deveria ser aqui, e ele simplesmente buscou a escala. Então, o mercado está sempre buscando zonas de grande interesse. Aí você tem que avaliar e ver o que influencia melhor para você ter uma análise precisa de fato do alvo, né? Não somente do ponto de entrada, porque isso vai fazer suas operações serem muito mais lucrativas. Quantas vezes você até não acerta um bom ponto de entrada, mas às vezes por não saber o momento certo de sair da sua posição, acaba o mercado volta tudo e você deixa a sua operação com lucro na mesa no 0 a 0 ou até mesmo com pouco lucro. Onde se você tivesse realizado, soubesse conduzir, entendesse sobre as regiões de interesse, você conseguiria tirar ali 3 vezes o risco, 5 vezes o risco, uma lucratividade gigantesca. Uma segunda forma de alvo que eu gosto bastante são os pontos de liquidez. Tendem a ser grandes pontos de interesse para o mercado. Então vamos supor que a gente está trabalhando uma movimentação aqui de alta. Então a gente está trabalhando aqui uma movimentação e vamos supor que você vendeu aqui o ativo. Você vendeu nesse ponto. Você quer ter um bom alvo? A gente tem fundos nivelados aqui. Esses fundos são pontos de liquidez. Zé, não sei o que é liquidez, não sei como funciona. Assiste vídeos aqui do canal, até porque a gente tem muito conteúdo, inclusive eu posto conteúdos aqui semanalmente. Se você ainda não é inscrito, não deixou o seu like, você não sabe o que você está perdendo, porque os conteúdos daqui de fato valem ouro. Então, se você está gostando, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo e deixa a sua curtida para eu saber que esse conteúdo aqui te agrega. Então, quando a gente tiver esse movimento de queda, se você pegou uma venda aqui, um stop loss, por exemplo, aqui de X risco, é legal que você busque como alvo o movimento da captura desses fundos, ou pelo menos que você comece a observar que se ele absorver após perder esses fundos, o mercado possa querer talvez reverter. Até porque pontos de liquidez tendem a reverter o mercado por ter muita liquidez da grande massa, ou seja, se tinha muita gente comprando nessa área ou vendendo após perder esse suporte, aqui a gente tem muita liquidez para trabalhar com grandes posições compradoras visando os institucionais. Então os institucionais, os grandes players, compram de montão nessas áreas aqui. Então essas áreas são bons pontos de liquidez. E uma terceira forma que eu gosto de ficar bastante atento também para projetar meus alvos e zonas de interesse são em imbalances, conhecidos também por Fair Value Gaps ou até mesmo Gaps, tá? Se você fosse tratar de um mercado que fecha como o mini índice, o dólar e possuem ali Gaps. Essas zonas de desbalanço, elas possuem um imã para o preço, são zonas ali que o mercado causou uma ineficiência muito grande e tendem a ser mitigadas posteriormente retornando a elas. Ou seja, vamos supor que a gente tenha, por exemplo, uma vela gigantesca aqui de baixa, com pouco pavio, a gente mostra muita pressão vendedora. Essa pressão muito forte causa um desbalanço do preço, porque o mercado ele tende a trabalhar sempre em constantes impulsões e correções, até mesmo dentro de uma vela. Então, se a gente causou uma movimentação de impulso muito forte, ele tende a trabalhar um balanço, um equilíbrio para ele trabalhar de forma saudável. Se ele continua trabalhando aquele movimento, aquilo fica como uma região em aberto. Assim são os gaps também, porque quando a gente tem um gap, por exemplo, o mercado fechou aqui e a gente tem ele abrindo aqui, essa região é como se fosse essa vela onde não teve uma briga de negociações, não teve um equilíbrio. Então é uma zona de desbalanço, é uma zona de ineficiência. Então o mercado posteriormente se abrir, por exemplo, o pregão posterior em gap de alta, vir trabalhando em alta aqui, são zonas de imã para o preço que ele tende a vir fechá-las para depois, quem sabe, dar continuidade à sua tendência. Então é sempre legal você contextualizar e se atentar a essas regiões como quando você for projetar os seus alvos. Agora vamos ver isso aqui no exemplo prático, no pregão no dólar, hoje, tempo gráfico de 1 minuto, compartilhar de forma totalmente antecipada aqui para os meus alunos. Se você conferir, eu trabalhei explicando o que? Dólar 1 minuto. Ativo inverteu o fluxo micro para alta e está bandeirando com demanda relevante nessa região. Qual região? A região do 5.732, essa região aqui de demanda, que é essa daqui que vocês podem observar. Ou seja, ele tendia a trabalhar um movimento corretivo nessa área para trabalhar a sua alta. Mas sabendo
saber o momento certo de entrar na sua operação não é o fator mais importante se você não souber o momento também de realizar o seu lucro. Então é isso que eu tô comentando no vídeo de hoje e agora você vai conferir na prática. Olha aqui a forma que eu projetei o alvo, eu deixei isso aqui de forma totalmente antecipada a esse vídeo que eu tô fazendo e agora que eu já realizei minha operação, eu tô gravando para vocês e aí eu quero que vocês se atentem nisso e ver como que o mercado se comportou após chegar nesse nível. Então eu quero que você se atente a alguns detalhes. O primeiro é a forma de projeção. Eu utilizei a projeção dessa impulsão. Tivemos essa impulsão no mercado, projetei a partir do fim dessa correção, tivemos aqui um nível de 100%. Além disso, eu também identifiquei que aqui a gente tinha uma região de oferta, uma região de order block, tende a ser uma região de resistência forte para o preço. Se você for observar algumas características que foi se formando depois, né, que aí isso aqui são características que você pode projetar desde aqui, do seu ponto de entrada. Agora, o que você consegue observar que foi formando depois? Essa estrutura aqui de cunha nessa região de resistência, demonstrando aí uma estrutura que vai gerando exaustão, o volume veio trabalhando decrescente, perdendo interesse, mostrando de fato sinais que ele tendia a reverter, sinais que tendia a jogar o preço para baixo. Então você entendendo esses sinais, você consegue realizar o preço o mais próximo do topo ali, o mais próximo da região de grande interesse. Por que o mais próximo, Zé? Porque eu não tô te ensinando essa técnica para você ser perfeito de surfar do movimento da mínima do mercado até a máxima. Muitas das vezes acontecerá, mas o principal objetivo é você simplesmente saber identificar esse movimento e saber realizar aqui e não simplesmente ver esse movimento e achar que é um movimento de correção, vai continuar e você acaba deixando às vezes voltar tudo no 0 a 0, uma operação que estava muito lucrativa. E lembrando, esse é o ativo do dólar, mas essas técnicas e conhecimento que eu compartilho para você são aplicadas em qualquer tipo de gráfico, mercado cambial, criptomoeda, mercado brasileiro, mercado americano, qualquer tipo de gráfico você consegue aplicar essas técnicas. Inclusive, se você quer operar qualquer um dos mercados utilizando as mesmas corretoras que eu utilizo, que são de maneira confiável, tem todos os links aí na descrição para você operar de maneira segura. E agora que a gente chegou ao final de mais um vídeo, eu quero saber de verdade o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários, porque eu leio e vou respondendo cada um de vocês. Esse conteúdo te agregou? Então compartilhe com mais pessoas. Um grande abraço e valeu!